Fala pessoal, beleza? Fernando Henrique na área, canal Liberdade de Expressão. Vamos falar hoje sobre a medida provisória 881 que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, que ganhou o nome de MP da Liberdade Econômica, ou seja, na medida provisória econômica e de mini reforma trabalhista. Ela foi enviada ao Congresso com a premissa de se tornar o ambiente de negócio menos burocrático no Brasil e contribuir para a geração de emprego. Como a alcunha sugere ao texto, tem viés liberal, economicamente falando, e limita o poder de ação do Estado. Mas tem alguns pontos que nos chamaram a atenção e nós iremos bater nesse ponto. Alguns amigos até me mandaram perguntando, vai fazer um vídeo sobre isso, fala sobre isso, o pessoal precisa saber o que realmente está acontecendo, então nós iremos falar sobre, vamos bater os 10 pontos, né? Ela também altera o dispositivo das leis trabalhistas, embora o texto base tenha sido aprovado ainda nesta quarta-feira, devem ser votados os destaques que são pontos adicionais debatidos, ou seja, ainda não pode haver mudanças, então ainda, por enquanto, é apenas uma medida provisória, beleza? A MP deve ser votada e aprovada no Senado até o dia 27 de agosto para virar lei. Do contrário, ela perde a validade, mas como ela afeta a nossa vida? Vamos lá para os pontos, né? Primeiro ponto, trabalho aos domingos. É uma das coisas que tem chamado a atenção e todo mundo tem ficado bravo com essa situação. A CLT já previa a possibilidade de trabalho aos domingos em 3 circunstâncias. Vamos lá. Com autorização legal para alguns setores, por meio de acordo em convenção trabalhista e remuneração dobrada para este dia de trabalho. Ou seja, se o seu setor tem autorização para trabalhar aos domingos, você recebe ainda o valor dobrado. Mas com a mudança, aí vem a surpresa negativa, a surpresa ruim para nós trabalhadores, né? Se a pessoa trabalhou no domingo, ela tem direito a uma folga compensatória. Se não tiver esta folga, ela tem direito de receber o domingo em dobro. Por exemplo, no Sindicato do Comércio, eu sei que nos domingos, quando você trabalha no domingo, você recebe no dia em espécie, a maioria dos comércios. Quando é acertado, lógico, com o empregador e com o empregado, isso rola muito bem. Aí, com a medida provisória, os trabalhadores poderão ser solicitados a trabalhar aos domingos, sem remuneração dobrada, contanto que tenha um outro dia de folga na semana. Na CLT é um retrocesso na lei antiga e nós não devemos aceitar isso. É um ponto negativo dessa mini reforma, como estão chamando, né? Tem alguns pontos positivos, alguns pontos bons, mas esse é um ponto totalmente negativo e nós vamos bater em cima disso. Os deputados, eles têm uma coisa na cabeça deles. Somos nós quem colocamos eles lá. Se eles continuarem, levarem isso para frente e tirarem os domingos é a única coisa que motiva o trabalhador a trabalhar domingo, que é ganhar algo a mais, um valor extra no final do mês. Se eles continuarem com isso, eles estão indo contra o povo, contra a sociedade. Nós iremos nos opor a isso, principalmente na hora de votar. Daí eles vêm com a cara lavada. Nós iremos estampar a cara de todos os deputados que votaram a favor desta lei, se isso acontecer, se for aprovado no Senado até o dia 27 de agosto, beleza? Segundo ponto, a carteira de trabalho digital. Eu acredito que o mundo está caminhando para isso, não tenho tanta dificuldade com isso, né? No caso, a carteira de trabalho digital, ela vai ser linkada junto com o CPF, mas a ideia de vincular o CPF à nova carteira eletrônica, em vez de usar o número da carteira de trabalho como fator de identificação, ele vai simplesmente colocar o número do CPF e já vai automaticamente rastrear a carteira de trabalho do trabalhador. Eu acho que é válido, beleza, ok, ponto positivo. Então temos um ponto negativo, negativíssimo para nós trabalhadores, e um ponto positivo. Aí a substituição do e-social. Quem trabalha em empresas, em algumas empresas, sabe que todo ano a empresa não quer preencher os dados, acaba pedindo para que o colaborador faça o preenchimento dos dados do e-social. Então ela quer substituir. Seria uma plataforma simplificada, com exigência de menos dados, mas não está claro quais seriam mantidas
e como chamaria o substituto atualmente. Devem ser prestadas informações de contrato de terceiro, jornada de trabalho, segurança e medicina do trabalho. Disseram que seria simplificado, mas vamos ter que aguardar. Aí vamos lá, a informação na carteira de trabalho. As informações da contratação devem ser disponibilizadas para o trabalhador no prazo de 5 dias úteis. Antes era no prazo de 48 horas, agora será em 5 dias úteis com a MP 881. Isso, no caso, está revogando o artigo 25 da CLT, que versa sobre o modo de prestar informações na carteira de trabalho também, que deveriam ser feitas manualmente antes da aprovação e com preenchimento nas páginas do documento. Um exemplo, o registro em carteira de trabalho de um acidente de trabalho ainda não está claro para onde seriam enviadas. Aí vamos aguardar para nós confirmarmos, né, que esse texto está para mudar algumas coisas. E eu peço encarecidamente aos senhores deputados que mude a questão dos domingos trabalhados. Vocês vão arrumar a sarna para se coçar, que o trabalhador já não está aguentando mais essas porcarias que vocês querem enfiar em nós, hein? O trabalhador, se tem um motivo que o trabalhador às vezes ainda trabalha no domingo, se propõe a trabalhar no domingo, é simplesmente o cara sair, deixar sua família, abandonar sua família para ir trabalhar no domingo, deixar de às vezes ir a um culto religioso, é simplesmente porque o cara vai no final do mês vai ter um adicional no salário. Para quem tem mais de 20 funcionários por estabelecimento, haverá duas opções de registro no ponto. É preciso haver um acordo entre as partes, ou seja, entre empregador e empregado, estar previsto em convenção coletiva. No ponto de exceção, é registrado somente eventos extras, ou seja, nesse ponto de exceção não será marcada a sua batida nem de entrada nem de saída, você marcará apenas a sua hora extra. Por exemplo, você trabalha, um exemplo, das 7 às 5 da tarde, né? Das 7 da manhã às 17 horas. Deu às 17 horas, como você está no ponto de exceção, você aí bate o ponto para a hora extra. As medidas, né, provisórias da 881 falaram que, por exemplo, o colaborador às vezes vai chegar atrasado, ele vai ser beneficiado com isso. Mas daí a gente sabe que quando a pessoa ela é comprometida com o trabalho, ela não vai chegar atrasado à toa, porque ela não terá mais ponto batido e também vai ter que se justificar para o seu patrão. Então eu acredito que isso daqui seja um ponto positivo. Aí a possibilidade de mais títulos de dívida privada. A ideia é permitir a emissão de debentures, ou seja, título da dívida privada, a empresas menores, registradas como limitadas, não apenas aquelas que têm status. Para o investidor, isso poderá significar uma oferta maior desse tipo de título, né? Isso é ótimo porque você está dando acesso para o mercado de capitais, facilita a abertura de novos negócios e tende a incentivar a formalização. E as empresas não dependem tanto da taxa de juros dos bancos para se financiar. Então, eu vejo como um ponto positivo, né? Isso, a possibilidade de mais títulos de dívidas privada. Próximo ponto, fundos de investimento. A partir de agora, os cotistas, ou seja, os investidores dos fundos de investimentos, nem sempre deverão arcar com eventuais prejuízos do fundo. O investidor deixa de ter responsabilidade de saldar as dívidas do fundo. Vamos pincelar para que você entenda. Hoje, por exemplo, se você é um investidor numa empresa e a empresa, por algum motivo, a diretoria faz alguma coisa de errada, o investidor ele arcava com as despesas, com os prejuízos. Isso vai deixar de acontecer. Isso deixando de acontecer vai dar uma credibilidade maior. Por quê? O investidor vai olhar para a empresa, ele vai investir, gera um instrumento mais atrativo, né? Vai ter mais segurança jurídica para os investidores, para que eles tenham mais vontade de investir, lógico. Isso acaba que não terá problema, né? A não ser que o investidor, ele que age de má fé e faça alguma coisa errada, ele não terá que arcar com esse prejuízo. Isso atrai mais investidores, maior o crescimento, mais empregos, mais pais de famílias trabalhando. Então, ponto positivo para a MP 881. Abertura de agências bancárias aos sábados. Isso para mim é ponto negativo. Por quê? O bancário ele pode trabalhar no máximo 30 horas semanais. É previsto por lei, não tem como mudar isso.
Constituição. E se eles forem trabalhar no sábado, eles vão ter que dividir as 30 horas em 6 dias. Hoje, por exemplo, os bancários trabalham das 11 da manhã às 16 horas, que é o horário que as agências ficam abertas para atendimento ao público. Agora imagina comigo, se aumentar mais um dia, de que horas a que horas que eles vão atender? Eles vão abrir 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, e fechar às 16 horas. Então vai diminuir o tempo durante a semana para o atendimento ao público. Então eu vejo isso como um ponto negativo, a abertura de agências bancárias no sábado, porque eles têm 30 horas para trabalhar semanais, em vez de dividir em 5 dias, vai ter que dividir isso em 6 dias. Ponto negativo para a MP 881. Agora, a dispensa de alvará. A medida também prevê a dispensa de alvará para negócios de baixo risco. Ainda não foram definidos exatamente os parâmetros para essa facilidade, mas alguns dos exemplos e pequenas empresas que não precisarão de alvará, um exemplo, sapateiros, costureiras, pequenos negócios, pequenos comércios de artesanatos, porque nós sabemos que hoje no Brasil, para abrir um negócio é uma baixaria, né? É uma sacanagem, essa é a verdade. Você quer abrir alguma coisa, é alvará disso, é alvará daquilo, é licitação daqui, é bombeiro, é isso, aquilo. Então, coisas que não implicam alimentação, que depende da vigilância sanitária, que não implicam, por exemplo, multidões de pessoas. Então, isso é um ponto positivo para a MP 881. Beleza? Eu quero que você deixe aqui o seu comentário. Eu não estou de acordo com a primeira medida, que é o trabalho aos domingos. Se os deputados levarem isso para frente, nós iremos bater em cima disso e no dia 25 eu estarei nas manifestações e vou manifestar contra isso e vou manifestar também contra as medidas que eles estão tomando contra a Lava Jato, querendo parar a Lava Jato. Nós queremos acabar com a corrupção. Dia 25 de agosto estaremos na rua. Liberdade de expressão.